Muito boa tarde a todos. É um prazer estarmos renovando nossas parcerias, reencontrando amigos. Não tem nada melhor para a gente enfrentar os problemas. A psicologia tem estudado muito a resiliência. Uma das coisas que mais fortalece a gente para enfrentar os problemas é uma rede de amigos. E aqui a gente está para estabelecer uma rede boa de amigos, tanto entre os encarnados quanto entre os desencarnados. Então, parabéns pela sua decisão, parabéns pela nossa decisão sobre os auspícios dos nossos amigos espirituais. Nós temos aprendido que esse momento da Terra é um momento de regeneração. Nós podemos ver a todo momento que entre as muitas entidades, as muitas instituições, as muitas dimensões da vida que precisam de regeneração, uma das que mais precisam é a religião. Não foi à toa que, falando sobre o fim dos tempos, Jesus nos disse que no fim dos tempos haveria falsos cristos e falsos profetas. Não foi à toa. Não bastasse todo o absurdo que vem sendo feito ao longo da história, cruzadas, inquisição, perseguições, caça às bruxas, fogueiras, para médiums, para paranormais, queima de livros, o próprio livro dos Espíritos de Allan Kardec foi queimado em Barcelona. Não bastasse tudo isso que foi feito em nome de Deus, nesses nossos tempos, tem algum absurdo sendo feito em nome de Deus? O que vocês acham? É triste, é trágico que assim seja, mas não faltam. E para nenhuma religião se colocar acima de nenhuma outra, tem absurdos sendo cometidos em todas. Então, sejamos humildes e trabalhemos isso da maneira mais didática, mais fortalecedora da nossa fé possível. Confrontando a religiosidade tradicional, a religiosidade dos homens, a religião dos homens, com a religião de Deus. Primeiro, descobrindo que existe uma religião dos homens e uma religião de Deus. Isso é fundamental. O próprio Jesus ensinou e deu a chave para a gente lidar bem com as religiões, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, aonde quer que você vá, no Semente inclusive, se você analisar tudo que existe numa casa como essa, você vai ver que tem coisas que são dos homens e coisas que são de Deus. Claro, aqui também. Nessa palestra também. Todo mundo precisa ficar ativo e perceber no que é falado aqui, coisas que são inspiradas e coisas que são da pessoa que está falando. E aí você discerne e dá o devido peso para cada coisa. É quando não tem esse discernimento que a humanidade cai na armadilha da religião. Como assim? Ora, gente, se tem tanta religião, tanta gente vendendo ilusão nas religiões, é porque tem muita gente querendo ser enganado. Você conhece uma sociedade de acordo com as instituições que tem nela, né? Na avenida principal de Praia Grande você vai ver um monte de bar, na Malé ali, um monte de bar, restaurante. Isso fala da cidade. Tem cidade que a avenida principal tem um monte de farmácia. A avenida chamada Presidente Wilson. Isso fala da cidade. Exatamente a interpretação cabe a cada um avaliar. Com as religiões não é diferente. Nós temos uma cultura religiosa que nos tem distorcido muito. Nós, por exemplo, o grande tema dos religiosos é qual é a melhor religião. O que vocês acham? Qual que está ganhando? Pelos critérios humanos, algumas têm mais deputados no Congresso Nacional. Essas estão ganhando. Pode ser. É um critério. Outras têm os seus líderes mais ricos. Então essas são melhores, são mais poderosas.
É um critério. Por exemplo, qual será o critério para a gente avaliar as religiões, para a gente ver o que nas religiões é de Deus e o que é dos homens? Esse é o nosso convite hoje. Nós que temos nos iludido com as instituições, com as riquezas, com os dourados. Eu não me esqueço, eu era pequenininho quando eu fui para a Bahia, depois eu fui também, viagem familiar, fui também para Minas Gerais, e os guias, os pitoquinhos que ficam falando para a gente do que tem as coisas, eles falam quantas dezenas de ouro tem em cada igreja. Ah, nessa igreja tem não sei quantas dezenas de ouro. Se tiver um guia assim no Vaticano, nossa senhora, é tonelada. Não é? Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê, minha gente? Ah, mas o Jesus, em nome do qual se ergueu tudo isso, não falava de si mesmo, que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça? Os amigos de Chico Xavier não falam que ele deixou o primeiro centro que ele fundou em Uberaba, indo para o segundo, porque instalaram ar-condicionado no primeiro? Ele era contra a elitização do espiritismo. Existe elitização hoje? Tem encontros espíritas que para você entrar tem que pagar R$600. O que acontece? Não é? A gente tem que ter crítica para a gente mesmo também. Quer saber? Observar isso. Então, se a boa religião não está, porque não está, nos prédios, nas instituições, se não está nem mesmo no Pai de Santo, no pastor, no padre cantor, no palestrante, aonde está? Eu gostava muito que olho para trás e me rio muito de mim mesmo, porque na faculdade a gente adorava tirar professor. Fazia abaixo-assinado para tirar professor. Vocês faziam isso também? Ah, não tem só eu de iludir. A gente se achava todo poderoso de tirar professor. Ah, que bacana. Aí tirava aquele professor que tinha se preparado para a aula e caiu um paraquedista, que não sabia nem onde estava. A aula era muito pior. Mas a gente se achava poderoso. Não é uma ilusão interessante? A aula, a riqueza da aula está na mão de quem? Do professor só? Um processo de cura. Um processo de cura, ele acontece principalmente em quem? Devido a quê? Ao médico? Tem gente que fica caçando os bons médicos da casa, fica avaliando assim. Sei não, hein? Não existe cura sem autocura. O maior médium de todos os tempos falava: a tua fé te salvou. Tem algum recado no meio disso? O grande aprendizado de um processo, de uma sala de aula, está na atitude do aluno. A grande condição para um processo de cura está no próprio curado. Então, nós precisamos entender em qual templo se dá a religião de Deus. Qual é o templo? Do Sementes de Luz, é claro. Também. Mas assim, o templo principal, onde se dá a religação, a religião da criatura com o Criador, qual é? Vai cair na prova. O grande templo onde se dá a união da criatura com o Criador está dentro de nós, é o nosso coração. Claro, Deus é amor. E o teu amor está onde? O amor é interior, é a mudança interior. É claro isso. É claro que os vendedores de religiões, os vendedores de serviços religiosos não gostam dessa ideia. Eles gostam de falar que a salvação, quando o Espiritismo surgiu, tinha esse dogma da igreja que até hoje não foi superado. Fora da igreja não há salvação. Os espíritos falaram, sugeriram para Kardec e instituíram como lema do Espiritismo: fora da
Caridade não é salvação. E a caridade é a exclusividade de qual religião? Nenhuma. Nós precisamos demais rever a nossa cultura religiosa. Por que as pessoas ouvem um padre, um pastor, entregam seus carros, seus apartamentos, vão até uma salinha do lado e ele fala que precisa fazer isso, isso e aquilo, e acreditam e fazem? Como pode ser? Porque as pessoas estão jogando todo o peso nos salvadores. Isso acontece na religião? Isso acontece na política? Isso acontece no casamento? Nós adoramos terceirizar a responsabilidade das nossas vidas, da nossa evolução. Ai, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Os poetas falam isso nas músicas. Isso é tirado de uma música. É tão bonito o ideal romântico que quando você encontra a sua princesa ou seu príncipe, você será feliz. Não é lindo isso? Geralmente a pessoa vem em câmera lenta. Eu não sei exatamente por quê, mas é em câmera lenta. Aí vem e vem em câmera lenta. E a outra pessoa de lá também em câmera lenta. Aí se encontram no meio, se abraçam e dão voltinhas. Também preciso dar voltinhas. Aí dá voltinhas. E como se diz na cerimônia dos casamentos, o que acontece nos casamentos? Serão felizes para sempre. Vem uma jovenzinha falar para você isso, né? Ah, meu marido vai me fazer feliz, e você fica naquela, compra ou não compra? Nem o marido, nem o seu candidato, respeito quem achar que acha, tudo bem, não vou discutir. Nem o seu marido, nem a sua esposa, nem o seu líder religioso, nenhum vai lhe fazer feliz. Porque a sua felicidade é uma conquista sua, pessoal e intransferível. E só consegue entrar nessa vibe, só consegue ter sucesso na vida quem coloca um objetivo alcançável. Isso é técnica de projetos. Eu sou assistente social. E ao você fazer um projeto, elaborar um projeto social qualquer, assim como em qualquer outra área, você condena o seu projeto ao fracasso se você colocar um objetivo inalcançável. Porque é perante o objetivo que você analisa se o projeto deu certo ou não deu certo. Se o objetivo for inalcançável, o seu projeto está destinado ao fracasso. Aí eu vou casar e meu marido ou minha esposa vão me fazer feliz. Você está destinando o seu casamento ao fracasso. Porque está colocando na mão do outro uma coisa que é inalcançável. Por isso que os casamentos fracassam. Porque você espera que ele faça um papel que é teu. Como o aluno que não estuda. Todo mundo já passou por isso, vai. Você chega na classe leve, alegre, todo mundo agitado. Você olha assim e fala, que é isso? Tem prova hoje. Aí passa aquele frio na espinha assim. Ai, meu Deus. Daí você escolhe o quê? Do lado de quem que eu vou sentar hoje? A gente adora pedir cola. E não é só na escola no dia de prova. A gente quer pedir cola na vida. A gente quer que alguém resolva e dê a solução para os nossos problemas. Só que a vida é concurso público, meu filho. Concurso público, se você cotovelar o cara do lado e falar qual é a resposta, ele... Pode até falar aquele palavrão que você imaginou. Então, nós podemos e precisamos ouvir as mensagens de Jesus, não dos intermediários de Jesus. O que Jesus falava sobre as religiões. E Jesus previu que haverá um só rebanho, um só pastor. Quando Jesus falar isso, todos os cristãos imaginam que é a sua religião. Claro. Será que é o espiritismo o futuro das religiões? Os espíritos já falaram que não. Qual é a religião de Deus? Qual é a religião do futuro?
Porque a terra está em regeneração, precisam se regenerar as práticas religiosas, e só entra na terra de regeneração aquele que regenerar em si mesmo a própria religião. Como fazer isso? Em primeiro lugar, precisa sair dessas competições absurdas. E a parábola de hoje, que a gente abriu no livro que veio através de nós, um só rebanho e um só pastor, porque essa é a previsão de Jesus, haverá um só rebanho e um só pastor. E na nossa visão não é nenhuma instituição humana. Em todas as religiões, a religião que vai unir toda a humanidade é a religião do amor. Esse é o assunto principal. Você pode ser ateu, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser maçom, você pode ser qualquer coisa. Se você praticar, se colocar no caminho do aperfeiçoamento constante do amor, do aprofundamento e da expansão do amor, você está no caminho da religião de Deus. Então todos os caminhos levam ao amor, é o subtítulo do nosso livro, Um Só Rebanho, Um Só Pastor. Aliás, todos os nossos livros têm a renda há 3 meses endereçada para o Rio Grande do Sul. Se tiver interessados na saída, a gente acolhe todas as pessoas, tem livros para ajudar a fazer o evangelho lá, para entender o que o cotidiano está ensinando para a gente. Toda a renda, 100% para o Rio Grande do Sul. Então, nesse livro, que tem em cada capítulo uma parábola de Jesus. Por que uma parábola de Jesus? Por que Jesus ensinava por parábola? Porque a gente, treinando tirar significado das historinhas de Jesus, a gente se capacita a tirar o significado das histórias, das parábolas de Deus. Qual é a parábola de Deus? Aquela que passa na tua vida, com a história da tua vida, com os personagens da tua vida. Tudo tem um significado. E a gente tem conseguido tirar o significado dessas coisas, do que tem acontecido na vida. Nós temos conseguido. A gente não para se queixando e brigando e se revoltando com tudo. Claro. Então, mudar a atitude, olhar os fatos da tua vida como Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Deus está querendo me curar de alguma coisa. Aí você, ao invés de se opor, se revoltar, de brigar, de coitadinho, você fala assim: eu preciso me integrar ao aprendizado, eu preciso me integrar ao processo de cura. É isso que Jesus fala nessa parábola de hoje, muito conhecida, que é a parábola do semeador. Em primeiro lugar, o semeador que Jesus apresenta para a gente é um semeador muito estranho. Porque é um semeador que não tem nada a ver com o semeador que a gente conhece. Você vai num sítio, você imagina que numa fazenda, a pessoa pode semear em qualquer terreno. Qualquer terreno. Ele chega e vai jogando a semente em qualquer lugar. Você acha? Só o semeador de Jesus faz isso. Só o semeador de Deus joga a semente em todos os terrenos. Nos terrenos mais inadequados e nos mais adequados. Isso quer dizer o quê? O que a gente pode tirar de lição disso? Que Deus semeia a sua palavra, porque Jesus falou que Ele é o semeador e que as sementes são a palavra de Deus, são a mensagem de Deus. Então, Deus joga a palavra dele, a mensagem dele para quem? Para os espíritas, é claro. Para as pessoas da nossa raça, é claro. Para os frequentadores do Semente de Luz, é óbvio. Claro que não. Ele joga a sua palavra para quem? Para todos, indistintamente. Ah, para ateu também? Para ateu também. Para serial killer também? Também. Para corrupto? Também. Para pedófilo? Também. Ah, então por que tem gente de luz e gente de sombra? Ué, o sol nasce todos os dias e não escolhe casa para iluminar. Se tem casa escura, porque os seus habitantes não abriram a janela, não afastaram as cortinas. A diferença que tem entre um santo e um assassino, um santo e um corrupto, é só abrir-se para a luz. E a nossa cultura religiosa faz com que a gente, um recomende para o outro o quê? Deus te abençoe. Quantos Deus te abençoe você já ouviu na tua vida? Conforme a idade, alguns milhares. E não teve nenhuma má intenção das nossas vós, tias, pais, não tem problema nenhum. Mas tem um problema de essência, de significado. O que falta na nossa vida é a bênção de Deus? Por
que faltaria a bênção de Deus? Deus está viajando, foi para Cancún, tem licença-prêmio. Como é que é? Claro que não falta para ninguém de nós, nenhum de nós está excluído das bênçãos de Deus. A única maneira que faz, a única coisa que faz a gente se afastar da luz é fechar a cortina. Você tem aberto as suas cortinas? Você tem percebido a luz? Você tem deixado a luz entrar na tua casa, na tua vida? Ou você se entrega ao pessimismo de vez em quando? Você se entrega à desesperança de vez em quando? Essa humanidade não tem jeito, está tudo perdido. Quem não pensa em nenhum momento isso, pode levantar a mão. Para o pessoal daqui da frente, ninguém levantou a mão. Nem este que vos fala. Então, ali, na parábola do semeador, Jesus fala não apenas que ele é o semeador, que a palavra de Deus, que a mensagem de Deus é a semente, mas que os diferentes terrenos somos nós. E ali ele fala de 4 terrenos que ajudam-nos a rever a nossa atitude perante Deus. Primeiro terreno, a primeira semente, a primeira leva de sementes é jogada e fica à beira do caminho. Muita gente, muitos de nós, até nos aproximamos de Jesus, da verdade, da vida, mas não nos comprometemos. Muita gente é dominada pelo medo, não se entrega à vida, não reconhece a verdade, a beleza, o amor passa na frente, e as pessoas têm medo de amar, medo de ser, como falava a música. Muitos de nós não nos entregamos à vida. Esse é um problema sério. E às vezes esse não se entregar à vida passa por um criticismo. Tem gente que critica tudo e todos. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Segundo grupo de sementes, caiu sobre uma terra que estava depositada sobre a rocha, uma pequena faixa de terra sobre a rocha. Ali, caindo na terra, a semente brotou, mas como não tinha profundidade, a semente não, a raiz não podia aprofundar, veio o sol e queimou. É a religião superficial. Tem muita gente que tem a religião como evento social. É mesmo, né? Para namorada, para conseguir cliente, tem vantagens. Mas será que a religião é um evento social? Hoje as pessoas falam, mudei de religião, está bem, melhorou minha renda, troquei de carro. Não. A religião não é um subproduto você ter boas relações, você não tem nenhum problema para isso. Mas você estar numa religião por causa das relações sociais é uma distorção. Tem uma coisa mais importante do que isso. Se você vive só estar na religião enquanto tudo está bem, quando você fica doente, quando morre um parente, quando tem alguma coisa ruim, você se afasta. Eu não quero saber de Deus. Eu fui no semente e fui assaltado na esquina. Onde é que estão os espíritos para me proteger? O terceiro grupo de sementes caiu sobre os espinhos. E aí é um problema muito grave. Porque a semente cai no meio dos espinhos e alcança a terra. E pela força da semente ela brota. Mas depois que ela brota, ela não tem luz, porque os espinhos tampam, sufocam, não deixam a luz chegar na semente. Você tem alguma coisa que é espinhosa na sua personalidade? Existe isso de alguém chegar perto de você e levar uma espinhada? Você tem alguma agressividade? Alguém já te falou isso? Nossa Senhora! Vai devagar, cara. Nós somos muito espinhosos. Nós queremos que as pessoas pensem como nós pensamos. De novo, na política, no trânsito, na religião, no casamento, toda parte. Se não é feita a nossa vontade, não está bom. Será? Ah, meu filho é bacana, ele tem o meu time de futebol, a minha profissão. Então eu não estou amando o meu filho, eu amo a mim mesmo, nele. Quanta gente não é assim?
Já na porta da maternidade já está lá a camisa do time de futebol. O bebê já nasceu corintiano. Isso é colocar praga. Bom, deixa eu... Vamos começar com briga, tá? Olha. O quarto grupo de sementes. Esse é o principal. Porque nesse quarto grupo de sementes caiu sobre a terra fértil. E ali rendeu a 30, 60, 90 por 1. E a gente precisa investigar, porque caiu na terra fértil. O que é a terra fértil? Vamos lá, quem assiste Globo Rural, quem tem noção de... né? O que é uma terra fértil? Às vezes é conhecida pelos técnicos como humus. Humus é aquela primeira camada de terra, preta, tem até um cheiro diferente, e ela é muito fértil. O que caracteriza, do que é formado o humus, a terra mais fértil? Cocô de minhoca. Cocô de minhoca. E a minhoca é o grande processador do humus, mas ela tem uma matéria-prima. Qual é a matéria-prima da minhoca? Ela come cadáveres. E aí nós vamos nos surpreender. É cadáveres de planta, é cadáveres de animais. Ele pega a matéria orgânica e processa e dá um tratamento pela própria ingestão e digestão dela. Ela transforma morte em fertilidade. E isso quer dizer alguma coisa para a gente? Para a gente ser produtivo, para a gente receber e multiplicar a palavra de Deus, você tem que processar suas mortes. É pouco, não? Muitos de nós, talvez todos nós, em algum grau, estamos carregando defuntos nas costas. Eu falo isso com todo respeito, inclusive porque eu estou no meio também. A quantidade de pessoas que carrega lutos não resolvidos. E você pode procurar na internet, aprofundar esse tema. O que é o luto? O luto não é só uma pessoa que morreu e que você ainda está revoltado. Isso também acontece. Mas o luto também é uma mãe e um pai que não lhe deram atenção que você acha que merecia. E você fica carregando aquela sombra na tua vida por tanto tempo. Para mim foi marcante quando nesse palco aqui, Bacelli, um grande amigo de Chico Xavier, falou que no meio de um seminário que ele fez, entre uma palestra e outra, que ele deu uma pausa, veio uma senhora banhada em lágrimas falar do grande tragédia da vida dela, falar da grande tragédia da vida dela, que foi o marido dela haver traído vergonhosamente. E ela chorava muito. Bacelli respeitou, claro, a dor dela, e deu na cabeça dele de perguntar. Isso acontece muito no espiritismo, né? Dá na cabeça, você não sabe por que você pergunta, uma pergunta bem fora do contexto. Você pergunta assim: quanto tempo foi isso? O que interessa quanto tempo, né? 25 anos, ela falou. Aí ele falou: minha senhora, a senhora vai ficar carregando esse defunto por quanto tempo? Nota, o marido não morreu. O defunto é apenas uma infelicidade, uma dor que ela não consegue processar. Vocês lembram no desenho animado nos Estados Unidos, filme também, detentos são presos pelo tornozelo, uma corrente e uma bola de metal. Essa bola de metal que nos prende, essa bola de metal que nos aprisiona, chama-se mágoa, culpa, chama-se luto não processado. O cadáver não processado não dá fertilidade, precisa dar minhoca. A mensagem de hoje é um convite. Minhoquemo-nos. Alguém está afim de se minhocar aqui? Eu sei que esteticamente não é muito bom. Minhoquemo-nos, processemos o nosso luto. Se você percebe, e hoje está percebendo, isso é maravilhoso que assim perceba, que isso realmente tem aprisionado a tua vida, busque assistência técnica, inclusive. Ah, pode ser que tenha espíritos me retendo no luto, na raiva, na revolta, na pena de mim mesmo. Pode sim, provavelmente tem, mas
O Espiritismo nunca nega a ciência. É sempre uma conjunção de fatores. Se isso está te levando à depressão grave, pode ser necessária medicação, inclusive. Psicologia, psiquiatria e espiritualidade se somam para enfrentar lutos graves não resolvidos. É cada caso um caso. Na saída, agende o atendimento fraterno. Mas considere essa possibilidade. Faça o evangelho no lar. Lembre dos seus lutos. E a psicologia e a psiquiatria boas, porque tem gente ruim em todo lado, claro, podem te ajudar muito. Nós precisamos minhocarmos. Nós precisamos processar os nossos lutos. Porque o que nós estamos dizendo hoje é que a tua dor pode e deve se transformar em fertilidade. A grande fertilidade da tua vida pode ser as tuas dores. Sabe o que os alcoólicos anônimos falam pra gente? Que uma das melhores pessoas para orientar um alcoólico é outro? Claro! Se você praticou o aborto, e não é só a mulher que pratica o aborto, homens também, isso é machismo da gente achar que só a mulher que pratica, né? Se você praticou o aborto, você é a melhor pessoa do mundo para orientar uma adolescente grávida, uma pessoa que está numa crise por uma gravidez indesejada. É ou não é? Porque você passou por aquilo. Ora, todas as suas dores são mandatos de amor que você pode tomar na mão e ajudar outras pessoas que estão passando a mesma coisa. Dá para entender isso? Não é à toa, meu amigo. Se você é alcoólico, é drogadito, é chocólatra, é sexólatra, tem uma infinidade de vícios. Jogadores compulsivos, consumidores compulsivos. Se tem até chocolate, gente, imagina o resto. Faça da tua dor fertilidade. É essa mensagem que eu vejo de Jesus e esse estímulo que eu queria passar para vocês hoje. Você não é vítima de nada. Nada está errado. Desde que você consiga tomar os seus lutos, processar os seus lutos e fazer das suas dores o que elas vieram para ser: fertilidade. Muito boa tarde a todos.